Fala galera do De Fora Pra Dentro. Em várias oportunidades aqui no canal, eu respondi comentários que foram feitos em vídeos. E é claro, a gente produz vídeos aqui, lives até, respondendo a perguntas que são feitas aqui no canal. Muitas das vezes que eu respondo os comentários, eh, eu sou não acusado. As pessoas, até algumas pessoas que gostam do canal, dizem que eu sou grosseiro, que eu deveria evitar, tal. Eu desafio qualquer pessoa a comentar aqui, a mostrar alguma grosseria que eu tenha feito, que não tenha sido uma resposta a uma grosseria. Talvez, de fato, muitas das vezes eu devesse ignorar, mas enfim, eu tenho essa coisa meio combativa, né, eh, que deveria melhorar. Enfim, eu acho que são raras as vezes que eu respondo, eh, com mais grosseria do que aquela que eu fui. Enfim, eu não quero entrar nessa medição de grosseria, mas não é o caso hoje aqui, apesar do que eu vou fazer aqui, é uma coisa que eu não gostaria de fazer com frequência. Eu vou responder eh, um comentário que foi feito aqui no canal faz alguns dias, de um vídeo relativamente recente. E esse comentário não é uma defesa, eu não é para eu me defender, nem para espizinhar ou ser grosseiro a quem escreveu o comentário. É porque esse comentário me dá uma oportunidade enorme, de expressar para aqueles que ainda não entenderam quais são os conceitos que a gente apresenta aqui no canal. Por exemplo, quando nós nos deparamos com uma discussão, eh, não é uma discussão, é uma via de mão única, né. Eu falo e as pessoas escrevem nos comentários aqui, e uma boa parte desses comentários é retido, enfim. Mas quando as pessoas comentam, por exemplo, os portugueses falam da questão colonial e dizem que é uma besteira, enfim, é claramente uma falta de educação mesmo, educação acadêmica, de estudo. E isso permite, não que eu queira convertê-los, mas dá a oportunidade de falar de maneira mais aprofundada. E esse comentário vai me ajudar a explicar da onde vêm as opiniões e como as opiniões são embasadas aqui no canal. Bom, o comentário foi o seguinte, eu copiei e colei, tá, para vocês, entenderem aqui. Como você pode falar que morar em um país é melhor do que o outro? Que conhecimento você tem para criticar quem discrimina um imigrante? Esse comentário ele foi feito em 2 vídeos, foi pela mesma pessoa, esse comentário foi feito. O comentário foi modificado, obviamente, mas a essência é a mesma. Primeiramente, lá no vídeo mais popular aqui do canal, que é o vídeo sobre a Dinamarca, e mais recentemente, onde eu encontrei, num vídeo mais recente. Bom, acontece que a gente vive num mundo muito polarizado, infelizmente polarizado. Algumas pessoas, inclusive aqui no canal, defendem a polarização como algo importante de evolução. Talvez algum nível de polarização ajude a haver alguma evolução, mas o fato é que a polarização atual não permite diálogo, não há diálogo entre as partes. As partes são muito radicalmente envolvidas na defesa das suas próprias ideias. Bom, e o que tem isso a ver com a imigração? Bom, a imigração se tornou um processo político. Foi comprado, foi abocanhado, na discussão política. E todos os mecanismos que são aplicados na questão imigratória, na discussão política da questão imigratória, é aplicado também na relação das pessoas com os imigrantes. Eu vou eu vou explicar aqui os conceitos. Eu nunca disse que morar em um país é melhor do que outro para todo mundo. Eu posso ter dito aqui no canal, com muitas ressalvas, que morar em um país é melhor do que outro, na minha opinião. Quando a gente fala sociologicamente sobre um país, ou sobre um povo, ou sobre uma cultura, a gente tem sempre o cuidado de fazer o asterisco com relação à generalização. Olha só, desculpem a generalização, sempre faço isso, tá? Porque senão também fica impossível você, se você sempre disser: "Ah não, mas
todos os povos são iguais, todos os povos discriminam iguais, todos os povos têm a mesma tolerância, porque os indivíduos são diferentes. Não, não é isso. A gente pode, sociologicamente, explicar como isso funciona. Por exemplo, um determinado país tem mais tolerância a imigrantes do que outros. Isso não significa que todos os indivíduos daquele país tenham mais tolerância a imigrantes do que todos os indivíduos de outro país. Não é isso que quer dizer. É isso que a generalização trata. E quando a gente emite uma opinião, a gente deixa muito claro, porque isso é uma coisa que eu tenho muita fobia. Eu tenho fobia aonde eu trabalho, eu tenho fobia quando eu vejo jornalistas falando, eu tenho fobia, pavor e ódio até quando eu vejo isso na boca de influenciadores, que é o processo voluntário, ou seja, um processo consciente e voluntário de confundir opinião e fato. Opinião e fato. Alguns fatos eu não me coloco na arena para discutir, porque para mim não tem discussão. Por exemplo, mudança climática, eu não discuto. Eu estudo isso na universidade, eu participei de experimentos internacionais que comprovam a ação humana, comprovam não, né, mas entregam evidências sólidas o suficiente para que concluamos que há, sim, influência humana na questão climática. Então eu não discuto. Se a pessoa acha, se a pessoa leu, não me interessa. Eu já estou convencido daquilo porque tem bases científicas suficientes. Eu só estabeleço uma conversa contrária nesse sentido se o argumento for um argumento científico, não um argumento opinativo. Não tem, na minha opinião, desculpa, não cabe aqui. Então, eu deixo muito claro o que é opinião e o que é fato. E quando eu falo, eu gosto mais de um país, é a minha opinião. Quando eu digo um determinado país tem mais tolerância do que outros, é a minha opinião somada a uma pesquisa. E é por isso que várias vezes aqui no canal eu apresento a pesquisa, apresento o artigo científico, os livros que eu li, tem uma pesquisa. E eu apresento o dado. O dado é esse. O que acontece, e que é muito interessante, é o que nós estamos vivendo hoje com relação à questão imigratória. Porque nós estamos observando uma questão muito poderosa na questão imigratória. E eu vou falar de alguns conceitos que eu vejo nos comentários, que eu vejo nas discussões, nos embates que eu assumo aqui no canal, dentro ou fora do ar. Às vezes as pessoas me entram em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, e a gente acaba dialogando ou discutindo, até brigando também, dependendo do que aconteça, mas é muito mais raro. E a gente observa e a gente pesquisa a aplicação desses conceitos que eu vou mostrar para vocês na parte prática da vida do imigrante. O que a gente está vendo em muitas partes do mundo atualmente, da questão da intolerância contra imigrantes, era impensável algumas décadas atrás. Impensável. Impensável em várias situações. A violência aberta contra imigrantes, a discriminação aberta contra imigrantes. E é óbvio que também é uma generalização, em alguns países melhorou, outros países piorou, então isso vai mudando, mas no geral há uma piora muito grande na percepção do imigrante, qualquer que seja, particularmente se vier de países em desenvolvimento, em países mais desenvolvidos. E esse processo não é um processo rápido, é um processo muito longo. E normalmente esse é um processo que que produz uma estratégia chamada janela de Overton, que é a ampliação do que é aceitável no discurso público. Vou tentar explicar para vocês aqui. Olha só, imaginem a situação de você estar andando por um caminho qualquer, uma trilha qualquer. Em determinado momento, você com uma vista linda, você está vendo as montanhas ou o rio, o que quer que seja. Em determinado momento, a sua vista é
obstruída por uma cerca, um muro de uma propriedade particular. Tá lá esse muro obstruindo a visão. Você passa ali todos os dias por anos e você aceita aquela ideia de que aquele muro está obstruindo a sua visão pelos 150 metros que aquele muro existe. Não existe discussão com nenhuma pessoa que você encontra naquela trilha sobre fazer um buraco no muro ou derrubar o muro. Mas aí um dia, você andando ali, você vê um cara com uma marreta e o cara fala assim: estou pensando em um dia derrubar esse muro para que eu possa ver a montanha. Essa ideia é uma ideia que seria considerada inaceitável. É uma ideia que estaria, por exemplo, nesse esse gráfico estaria mais ou menos, deixa eu mostrar aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Estaria mais ou menos aqui, algo impensável. Isso é completamente impensável, não faz o menor sentido. Então, o cara derrubar um muro seria uma ideia impensável. Mas aí, você encontra aquele cara um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e aí ele está falando sobre isso. Essa ideia deixa de ser impensável, como está aqui no gráfico, e passa a ser apenas uma ideia radical. E aí as pessoas já começam a aceitar aquela discussão, o que era uma coisa absurda de derrubar uma parede de uma propriedade privada, passa a ser algo, não, talvez faça sentido. Você vai ampliando a janela de Overton. E aí é uma estratégia, você primeiro apresenta uma ideia extremamente radical. No fundo, você não quer derrubar aquele muro, você quer simplesmente criar um buraco no muro. A sua intenção é expandir, aumentar a janela de Overton. Overton, not town. Isso a gente vê na questão imigratória, com muita clareza. Com muita clareza. E essa estratégia, ela é aplicada através de 2 outros conceitos. O primeiro é a utilização absurda e maciça das redes sociais. Uma pesquisa da universidade, de uma universidade americana, eu esqueci o nome agora, mas eu vou localizar e apresento aqui nos próximos vídeos. Eu esqueci, meu Deus. Mas enfim, ela trouxe uma informação que me deixou intrigado. Eles fizeram uma pesquisa, isso não quer dizer que seja verdade, que funcione com todas as pessoas, mas eles fizeram uma pesquisa expondo pessoas a informações, a mesma informação, através de 6 fontes diferentes. Essas 6 fontes podendo ser redes sociais, imprensa, grupos de WhatsApp e mesmo informações orais. E eles chegaram à conclusão, naquele grupo de pesquisa, que uma pessoa, um indivíduo exposto à mesma informação, por mais absurda que ela seja, seja exposta essa informação através de 6 fontes diferentes, essa pessoa tem uma probabilidade de mudar de ideia a respeito daquele absurdo muito grande. Algo em torno de 15 a 20% das pessoas mudam de opinião a respeito disso. Então, por exemplo, você diz que o homem não foi à Lua. O homem não foi à Lua. Se houver um bom pacote, uma boa matéria, bem escrita, apareça lá no Facebook, no YouTube, um amigo da faculdade fala isso, a tia do WhatsApp manda isso, se houver 6 fontes diferentes, aquele indivíduo tem uma possibilidade maior de mudar de opinião. Muito grande. Pô, você converter alguém, né, num assunto importante, como, por exemplo, ir à Lua, talvez não seja tão relevante quanto, por exemplo, vacina, por exemplo. A questão imigratória, os imigrantes são culpados pelo desemprego, ou os brasileiros são culpados pela crise imobiliária portuguesa. Eu nem sei o quão verdade isso é, mas
se torna verdade se houver um bom empacotamento. Então, os políticos trabalham, né, os grupos, não só os políticos, mas os grupos radicais, e assim, historicamente a gente já viu isso acontecer, qualquer momento de crise econômica, já falei isso aqui no canal, já mostrei fontes aqui no canal a respeito disso, qualquer momento de crise econômica, crise política, estabelece um culpado, e normalmente o culpado é uma minoria. Agora, na bola da vez, em vários países, é o imigrante. Esse é a bola da vez. E é claro, né, tudo isso é baseado e é estruturado em conhecimentos muito frágeis. E esses conhecimentos frágeis, eles são muito úteis e são muito fáceis de entender quando a gente conhece o conceito do Dunning-Kruger Effect, dos dois pesquisadores. Esqueci os nomes, os primeiros nomes deles, mas Dunning e Kruger, que é muito legal. Que é o seguinte, é um efeito bastante comum onde as pessoas expostas a alguma informação, tá? Elas ganham automaticamente um nível muito alto de conhecimento aqui, ó. Elas se acham experts em um determinado assunto, mesmo que elas tenham sido expostas a muito pouca quantidade de informação. Então o que que acontece? Aquele indivíduo que foi exposto a 6 fontes diferentes, a um absurdo, se acha, porque leu, porque ouviu de 6 fontes diferentes, viu lá um youtuber qualquer fazendo uma live de 1 hora a respeito da Terra ser plana. Essa pessoa ganha uma confiança imensa, se manifesta publicamente como expert. E o problema é o seguinte, a grande maioria das pessoas para de estudar a partir desse momento. Então você cria um imbecil, você cria uma pessoa muito limitada, mas essa pessoa muito limitada, ela simplesmente, tem muita capacidade de verbalizar aquela imbecilidade. E conforme aí as outras pessoas que vão estudando e vão tentando melhorar o conhecimento, conforme elas vão ganhando, eh, conhecimento, elas vão descobrindo o quanto elas não sabem, ao invés delas imaginarem o quanto elas sabem. E aí ela vai aos poucos, fala: "Bom, se eu quiser ser de fato um expert nesse assunto, eu preciso continuar estudando até que eu de fato me torne um expert". Isso a gente vê demais, você vê lá o doutor em climatologia que aprendeu tudo em vídeos do YouTube. Não aprendeu, não aprendeu. Isso para mim na questão imigratória é muito importante. Então, quando a gente recebe uma pergunta como essa, que conhecimento você tem para criticar quem discrimina um imigrante? Não muito, mas tem um esforço aqui do canal para apresentar a opinião e a opinião ser baseada em algum fato. Então tem sempre esse esforço. Eu tenho a percepção clara desse Dunning-Kruger Effect e eu tento evitar, é uma coisa natural, instintiva, eu tento evitar o máximo possível ser o imbecil que vocaliza a sua imbecilidade. É claro que nós nos deparamos com pessoas que não têm a menor noção disso e que acham que são de fato experts em determinado assunto, acham e têm certeza e convicção sobre o conhecimento que têm e na verdade não têm. E isso é muito presente na questão imigratória. E isso é muito presente, o Dunning-Kruger Effect, é muito presente nos influenciadores. E o canal aqui não é um canal para convencê-lo que um país é melhor do que o outro. É um canal para convencê-lo que você precisa estudar para sair do país, que você precisa desenvolver melhor a sua opinião. Que as fontes são muito importantes e todas as fontes têm a sua importância. O influenciador tem a sua importância, mas a pesquisa mais profunda
que evita a opinião ou que deixa claro o que é opinião e fato é mais importante. Então, o conhecimento que eu tenho aqui no canal não é para convencer você a nada, que nenhum país é melhor que o outro, ou que uma certa política imigratória é pior do que a outra, não. É para você ter coragem de fazer a sua própria pesquisa. É para você ter a coragem de identificar o seu limite intelectual, como eu faço com o meu. Uma das razões pelas quais nós aumentamos o espaçamento entre os vídeos é para que nós possamos ter mais tempo de estudar e que a gente possa dedicar, colocar na nossa agenda uma determinada quantidade de tempo para que a gente consiga produzir o nosso material. Bom, antes de você sair, você deixa o like, você se inscreve no canal, você marca o sino de notificação, é muito importante pra gente. Você pode ajudar o canal e você pode mandar uma pergunta aqui pra gente, pode mandar uma pergunta direta aqui pra gente, pode entrar em contato aqui com a gente. Há maneiras diferentes de fazê-lo. Você pode fazer um pix pra gente, mandar a mensagem no superpixfc@gmail.com. Você pode se tornar um Patreon aqui do canal, há duas maneiras de fazê-lo. Se você estiver fora do Brasil, ou melhor, se você estiver em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, você pode visitar o www.buymeacoffee.com/, de fora para dentro, tá lá, você resolve tudo isso, ou você pode ir lá no livepix.gg/, de fora para dentro, também vai funcionar, também pode ajudar a gente. Você acha lá as maneiras que você tem de ajudar o canal, você pode entrar em contato com a gente, você pode marcar uma conversa com a gente, você pode mandar uma pergunta específica, você pode sugerir pauta aqui para o canal e, sobretudo, se você se tornar membro, aqui no YouTube, tá aqui embaixo, torne-se membro. Você se tornando membro, você pode entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde brasileiros do mundo inteiro trocam. Tá bem calado, diga-se de passagem, o grupo tá bem quieto esses dias. Pode trocar ideias a respeito dessa aventura que é morar fora do Brasil. Espero que vocês tenham entendido aqui como funciona as opiniões do canal. Espero que você deixe o seu comentário aqui falando o que você pensa. Um grande abraço, até a próxima.